Sabe aquela sensação, um chamado bem silencioso, quase uma intuição, de que a vida tem que ser mais do que a gente vê no dia a dia? Não é bem uma voz, né? É mais uma vibração. Um sussurro que parece vir do universo dizendo: olha, acorda, tem mais coisa aqui. É justamente essa sensação que dá o pontapé inicial para uma jornada para dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui é traçar um mapa, mas não um mapa do mundo lá fora, e sim do nosso universo interior. A nossa base para essa exploração é a obra O Despertar, e a ideia é investigar como a realidade pode ser, na verdade, moldada de dentro para fora. Então, se prepara, porque essa é uma viagem pela consciência. É esse o chamado. Aquele momento em que a ideia de acaso começa a perder força e a gente percebe que a realidade, de alguma forma, sempre esteve conversando com a gente. É bem aqui que o nosso olhar se volta para dentro e a consciência para de só observar e começa a se reconhecer como uma força que cria. Ok, para a gente entender essa jornada, o primeiro passo é bem radical. A gente precisa questionar o que a gente considera real. E se a solidez do mundo for só uma grande ilusão? Vão mergulhar fundo na natureza energética que pulsa por trás de absolutamente tudo o que existe. Olha que interessante, por séculos a ciência nos ensinou que o mundo era feito de coisas sólidas, palpáveis. Mas aí veio a física quântica e virou tudo de cabeça para baixo, mostrando que essa solidez é, na verdade, uma ilusão dos nossos sentidos. O que a gente chama de matéria, no fundo, é energia que desacelerou tanto, mais tanto, que a gente consegue perceber e tocar. E esse número aí na tela, isso representa a porcentagem de um átomo que é espaço vazio. Só que esse vazio não tem nada de vazio, pelo contrário, ele é potencial puro. É um campo invisível, vibrante, onde todas as possibilidades da realidade estão ali, só esperando para se manifestar. É impressionante. E isso aqui não é só filosofia, não. É a física que rege o nosso universo. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim, como se fossem estações de rádio. Um pensamento, a luz do sol e uma pedra são todos feitos da mesmíssima transmissão de energia. A única diferença é que eles estão sintonizados em frequências diferentes. A matéria é simplesmente a energia vibrando numa frequência que a gente consegue tocar. Tá, e as nossas emoções? Onde entram nisso? Elas também são energia. Cada sentimento que a gente tem é uma frequência vibracional bem específica. A alegria, por exemplo, expande nosso campo energético. Já o medo, ele contrai. E a ciência já está começando a reconhecer isso, sabe? Que as emoções não são só estados psicológicos. Elas são campos de energia que dá para medir e que alteram, sim, a forma como a realidade responde a nós. Certo. Então, se tudo é energia, qual é o nosso papel em dar forma a essa energia toda? É exatamente aqui que a jornada fica fascinante e muito pessoal. Vamos descobrir agora o poder imenso que a nossa própria consciência tem nesse processo todo. Essa parte aqui é fundamental. Lá no nível mais básico de tudo, as partículas não têm uma forma ou um lugar definido, até que alguém olhe para elas. Elas existem num estado que os cientistas chamam de superposição, podendo ser tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. É a nossa atenção consciente que pega esse potencial todo e transforma numa experiência concreta. Esse experimento da fenda dupla é um clássico e provou algo revolucionário. Quando ninguém estava olhando, os elétrons se comportavam como ondas de pura possibilidade. Mas no exato momento em que os cientistas decidiram observar por qual fenda eles passavam, pronto, os elétrons escolhiam um caminho e agiam como partículas sólidas. O que isso quer dizer? Que quem observa não é passivo. A gente participa ativamente da criação daquilo que a gente observa. E aí fica essa pergunta, né, que ecoa tanto na física quanto na filosofia. Parece que a própria consciência influencia o comportamento da matéria. E se for isso mesmo, significa que a realidade não é algo que está pronto e a gente só encontra por aí, mas sim algo que a gente ajuda a criar, instante a instante, só por percebê-la. Bom, se a gente tem todo esse poder, por que a realidade nem sempre muda de acordo com o que a gente quer? A resposta está nos nossos programas internos, naqueles filtros invisíveis que ficam na nossa mente. Então, o ponto crucial é este. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como fomos programados para vê-lo. Um paradigma funciona como a lente do observador, e o universo, por sua vez, só confirma aquilo que essa lente está enxergando. E muitas dessas programações a gente herda lá na infância, numa fase em que nosso cérebro está super sugestionável. Frases que a gente ouve, tipo dinheiro é difícil ou amor machuca, não ficam só na memória. Elas se transformam em verdadeiras programações vibracionais.
E a biologia explica isso com um mecanismo incrível chamado sistema de ativação reticular. Pensa nele como se fosse o porteiro do nosso cérebro. De bilhões de informações disponíveis a cada segundo, ele só deixa passar aquilo que bate com as nossas crenças. Então, se alguém acredita que o mundo é um lugar hostil, esse porteiro vai fazer questão de destacar todas as provas disso, ignorando todo o resto. E é assim que se cria um ciclo que se alimenta sozinho. Começa com um pensamento, que gera uma emoção, que leva a uma ação, que produz um resultado que, adivinha, confirma o pensamento original. Com o tempo, esse ciclo vira automático, nosso paradigma fica cada vez mais sólido e a gente acaba preso em padrões que se repetem sem parar. Mas a boa notícia é que entender esses mecanismos é o que devolve o poder para nossa mão. A partir de agora, a jornada sai da compreensão e vai para a ação. Vamos ver como a gente pode de fato assumir o comando e se tornar os arquitetos conscientes da nossa realidade. A libertação começa no exato momento da observação. Quando a gente se torna consciente do ciclo acontecendo, a gente ganha o poder de escolha. Se o pensamento muda, a emoção muda. Se a emoção muda, a ação muda. E quando a ação muda, o resultado, inevitavelmente, muda também. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O universo não responde a palavras soltas ou a desejos superficiais. Ele responde à nossa vibração consistente. É a coerência entre o que se pensa, o que se sente e no que se acredita que realmente dá o comando. No fim das contas, é isso que significa o despertar. É a transição de uma postura de vítima das circunstâncias para uma postura de criador consciente da própria experiência. É lembrar que quem observa tem poder sobre o que é observado. E é nessa simples, mas poderosa mudança de perspectiva que todo poder é retomado. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a pergunta se torna o que em mim está observando essa realidade. Essa é a questão que nos convida a continuar essa jornada, a olhar para dentro e a descobrir a consciência como a força criadora que, na verdade, sempre esteve ali.